Boa noite, igreja. Ah, bom. Bom, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. E a gente vai deixar combinado o seguinte, o encerramento do acampamento infantil hoje, né? As crianças vão chegar aqui para a igreja, e aí, caso eu não tenha concluído, na hora que elas chegarem, a gente já interrompe, vocês já vão entender, e continua depois, tá bom? No próximo momento, para não se assustarem quando eles chegarem. João 4, (20 a 26). Evangelho segundo João 4, 20 a 26. João 4, 20 a 26. Diz assim: palavras da mulher de Samaria. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma vez estar na Tua casa, neste lugar de comunhão, e como irmãos e irmãs em Cristo, nos unimos, ó Pai. E, Senhor Deus, além de dar a nossa celebração a Ti e levar as nossas orações a Ti, a gente também se entrega, Senhor, aquilo que Tua palavra pode falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos conduza nesse momento, que Ele nos dê iluminação, que a nossa mente, Senhor Deus, seja expandida e a gente compreenda, Pai, o texto da forma que Tu deseja que a gente compreenda. Abençoa a vida de todos nós e faça deste momento um momento de crescimento para a vida de todo o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quem estava escalado para a pregação de hoje era o pastor Bartolomeu, mas a igreja sabe que, em virtude do falecimento do pai do Ivan, o seu genro, ele teve que se deslocar, viajar para o interior para acompanhar, e por conta disso ele não pôde estar aqui nesta noite. Devido a isso, a gente vai estar com vocês nesta noite. E o que a gente queria fazer? A gente queria continuar a reflexão que a gente começou no domingo passado, foi, né? Domingo passado, tá bom? E aí, continuar pensando um pouquinho sobre o tema, o que significa ser igreja. Breve resumo: naquele primeiro momento,
a gente procurou compreender ou dar uma resposta para essa pergunta, o que significa ser igreja, né? A partir de duas coisas muito marcantes na vida da igreja, duas marcas, né, que estão na vida da igreja, é que ela carrega a centralidade do Cristo. Acima de tudo, a igreja existe, né, e vive em função do Cristo de Nazaré. Ora, a gente entende que isso acontece, falamos da vez passada, porquanto a igreja é fruto da sua obra, a igreja é a expressão do seu ser, e a igreja é agente da sua missão. Lógico que há muitas outras razões, mas parece-me que essas três, elas são abrangentes e respondem bem a essa questão, né? A segunda marca que a gente considerou foi a sua relação com as Escrituras, ou a relação da igreja com as Escrituras. Daí, a gente viu, panoramicamente, uma introdução, né? E hoje a gente quer tecer mais alguns detalhes. E é sobre isso que a gente vai refletir nesta noite, com brevidade. Amém? Está todo mundo assim, hoje está quietinho, né? É saudade das crianças, né? Ansiosos pela chegada, eu entendo. Tá bom, então, vamos pensar nesse tripé, né? Então, a gente tem o Cristo, a gente tem as Escrituras, a gente tem a igreja. Cristo, Escritura e igreja, elas estão nessa relação, porquanto as Escrituras falam do Cristo, né? Falam do Cristo, e elas são ao mesmo tempo testemunho para a igreja, apresentando para ela o seu modo de vida e apresentando o Cristo de Nazaré. Daí, essa relação é muito importante a gente compreender como se dá essa relação com a igreja. Mas vamos pensar o seguinte: em primeiro lugar, a Escritura nos apresenta Cristo, concordam? A Escritura nos apresenta Cristo. É lógico que quando eu quero aprofundar qualquer conhecimento sobre Jesus, o Cristo, a gente inevitavelmente vai recorrer à Escritura Sagrada, porque ela é um testemunho, ela é um anúncio, ela é uma biografia, né, que traz e que nos apresenta o Senhor Jesus Cristo. Daí, a relação da igreja com ela se dá, lógico, em primeiro lugar, por conta disso. Ela nos diz quem é o Cristo de Nazaré, quem é esse Cristo que a gente adora. É bem verdade que a gente precisa estar num constante processo de consulta, para que não aconteça aquilo que a gente falou da outra vez, vivendo regido ou sendo conduzido por cópia, a gente pode cometer alguns equívocos. Daí, sempre a gente pode recorrer à Escritura Sagrada para compreender melhor do Cristo. Ela nos apresenta o Cristo de Nazaré. É nela que a gente tem a história mais acertada, a mais certeira. É ela a fonte mais segura, onde nós, como igreja, podemos aprender e conhecer o Jesus Cristo. Acontece que, nos seus dias, essa não era uma opção daquelas pessoas, entendendo assim. Não existia escritura neotestamentária, não existia Novo Testamento, existia tão somente o Cristo. O que se tinha era escritura judaica, escritura do Antigo Testamento. Daí, a experiência desses homens, o contato desses homens, estou falando dos apóstolos, estou falando dos discípulos, ela passa a ser um testemunho assim primordial, um testemunho que vai nos falar acerca dessa experiência de ter conhecido o Cristo, de ter vivido o Cristo, visto com os próprios olhos, como os apóstolos vão testemunhar. Não existia, portanto, escritura, existia ali a mensagem encarnada, a mensagem de Deus encarnada, o Cristo que caminhava com eles, que estava com ele, que lhes ensinava, que realizou a obra da redenção da humanidade. E eles se debruçaram sobre essa experiência, caminharam com o Jesus Cristo. Acontece que o Cristo é tirado deles, ele morre. E depois eles vão também ser testemunha de um outro fato marcante para a fé cristã, que é a sua ressurreição. A partir de então, a igreja precisa continuar, e a maneira mais
óbvia de tentar deixar registrado isso é o documento. Daí nascem as Escrituras do Novo Testamento. Agora, por que ela nasce? Porque ela é construída por causa do Cristo. Todo o Novo Testamento, ele acontece por causa do Cristo, porque de fato ela é a narração da vida dele, da história dele, do plano dele, da missão dele. Ela não existe, ela existe por conta do próprio Cristo. A partir de então, tudo aquilo que se ensina sobre o Cristo, que se testemunha sobre o Cristo, vai sendo marcado, vai sendo registrado. E por fim, em um momento, todos esses testemunhos, todos esses textos, eles vão passar por uma peneira e vai ser resgatado e guardado aquilo que interessa à fé cristã, aquilo que é importante para respaldar a fé cristã. E dentre os inúmeros textos que foram escritos, selecionado foram um certo número, que é isso que nós hoje chamamos de Novo Testamento. Mas entendam, todos eles tinham como foco principal o anúncio, a apresentação do Jesus Cristo de Nazaré. De maneira que a Escritura nos apresenta Cristo, mas também ela é o produto final registro final acerca da vida do Cristo. Agora, mais ainda, nessa relação tem uma outra questão. Porque, de alguma maneira, nos seus dias, Jesus precisava de uma autoridade que conferisse a ele que, de fato, ele era o Cristo. Porquanto essa era uma esperança que estava no coração de todo judeu. Daí, a Escritura do Antigo Testamento vai ser interpretada por essa Escritura do Novo Testamento. E o Novo Testamento passa agora a interpretar tudo o que já existe de escrito na perspectiva agora desse Jesus que está caminhando entre eles, desse Jesus que está vivendo entre eles. Aí, tudo que a gente tem no Novo Testamento, né, que remonta, que lembra o Antigo Testamento, está sendo, portanto, reinterpretado para provar para as pessoas de então que, de fato, ele era o esperado, ele era o Cristo que as pessoas estavam aguardando. E tudo isso é feito na perspectiva daquele que está caminhando entre eles, no caso, Jesus Cristo. Mas não só isso. O Novo Testamento vai interpretar o próprio Cristo. Daí a gente vai ter, por exemplo, 4 anúncios diferentes dos nossos 4 evangelistas. Você vai ter Mateus, você vai ter Marcos, Lucas e João, e todos eles estão referendando aqueles fatos, aqueles eventos, e todos eles estão preocupados em registrar, em anunciar o Cristo que viveu ali entre eles, que caminhou entre eles. E essas leituras e essas visões, elas vão estar aqui nesse livro que a gente está, que é o nosso livro de cabeceira. E essa visão, ela vai mostrar lados diferentes de Jesus Cristo. Ou seja, ela está interpretando. E como se isso não bastasse, você vai ter depois Atos e Apocalipse e inúmeras cartas, principalmente de Paulo, e todas elas estão nos dizendo quem é Cristo. Ora, então fica muito claro, por todas essas questões, que essa relação da igreja com a Escritura Sagrada, ela passou a ser fundamental, porque de alguma maneira é ela quem fala do Cristo que a gente acredita, do Cristo que a gente tem fé, do Cristo que a gente anuncia como o nosso Salvador. E todas essas coisas foram elaboradas e chegou certamente nas mãos da igreja. Lógico, tenho que lembrar sempre, tudo isso debaixo da inspiração de Deus, né? Tudo isso debaixo da inspiração de Deus. E aí, a partir de então, de um certo tempo da caminhada da igreja, todos os registros dos fatos, todos os que ficaram do Novo Testamento agora, eles passaram a ser um texto autoritativo para me falar de Jesus Cristo. Daí, de maneira que
não é suficiente qualquer pessoa, qualquer aventureiro, qualquer cara bom de oratória, né, chegar e anunciar e falar sobre o Cristo. Ela precisa estar centrado, ela precisa estar alicerçado num testemunho autoritativo de fé. E esse testemunho autoritativo é a Sagrada Escritura do Novo Testamento. Houve uma coisa interessante registrado também em Atos, é que uns certos crentes de uma certa cidade chamada Bereia, né, foram também alvo da evangelização daqueles dias, e eles anunciaram Jesus como o Messias esperado de Israel. E diz o texto que eles procuravam nas Escrituras verificar se de fato era assim. Ou seja, eles consideravam importante, salutar, necessário ter uma validação de autoridade para ver se de fato aquilo que estava sendo anunciado, ele tinha eco na Escritura Sagrada. Portanto, essa relação, desde muito cedo, ela foi muito importante. E isso para a gente também é muito importante hoje. Por quê? Porque Cristo é anunciado de diversas maneiras. Aliás, já naqueles dias, Paulo dizia, né, que Jesus era anunciado por muitas razões e motivações. E Paulo dizia, ficava um pouco preocupado com isso, mas no final de contas, se era Cristo que estava anunciando, isso era satisfatório. Mas isso não tira o fato de que esse Cristo que se é anunciado, esse Cristo que é pregado, nesse púlpito ou no púlpito de qualquer igreja desse país, ele precisa ter ressonância com a Escritura Sagrada, porque é muito fácil a gente tirar ele da rota, a gente fazer, desculpa a maneira de falar, mas fazer dele o que quer, transformá-lo no nosso garoto propaganda para vender a nossa religião, ou de quem quer que seja, né, por qualquer motivo. E por isso a necessidade que a igreja tem, né, e carregou sempre essa marca, de ter um documento autoritativo que ela pode recorrer para saber se o anúncio que eu faço do Cristo, ele de fato está de acordo com a Escritura Sagrada, se ele carrega o fundamento, né, dessas primeiras pessoas que viveram com ele, que estiveram com ele, que foram alvo dos seus milagres, que participaram dos seus ensinos, que ouviram a sua voz. Daí, eu e você, enquanto igreja, devemos ter essa consciência que nós temos uma relação com as Escrituras, e essas Escrituras têm essa autoridade, porque ela nos apresenta o Cristo, porque ela foi construída por causa dele, porque ela interpreta, né, o Antigo Testamento na perspectiva do Cristo, e ela interpreta o próprio Cristo, dizendo-nos quem ele é. Você entendeu isso? Está complicado? Não, né? Está claro, né? É isso. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida de igreja, ela precisa desse fundamento. E o fundamento é essa relação com as Escrituras, principalmente as Escrituras do Novo Testamento, que nos falam de Jesus Cristo. Bom, nós recebemos então isso, as Escrituras. Daí então, a gente precisa compreender mais algumas coisas. Por causa disso, pelo testemunho das Escrituras, nós aprendemos que Cristo torna-se o centro do culto da igreja. Cristo torna-se o centro do culto da igreja. E a maior evidência disso é a celebração da Eucaristia, ou a celebração da Santa Ceia, ou da comunhão. Essa celebração, ela coloca Jesus Cristo no centro cultual da igreja. E a igreja, portanto, ela compreende isso, né? Todas as vezes que a igreja se reúne, todas as reuniões da igreja, ela traz, ela fala, ela comenta, ela tece a importância do Jesus Cristo para a espiritualidade do povo.
Em nenhum momento ele é secundarizado, ele é colocado de lado, ele é substituído por outro tema que seja tão importante como ele, ou todos os temas possíveis, os mais diversos, que a gente possa aqui de púlpito trabalhar, de qualquer maneira, eles sempre terão um eco em Cristo. Ele sempre nos apresentará como o parâmetro para compreender qualquer tema da vida. Cristo torna-se o centro do culto. Mas, espera aí, tem uma coisa também. A gente não pode pensar em culto diferentemente do que se pensa muito hoje na vida de muitos cristãos. Vou falar do nosso país. A ideia de que culto é somente liturgia. Culto não é só liturgia. Culto é vida. Acima de tudo, culto é vida. Daí, quando o povo se reunia e celebrava o Senhor, como comunidade, coletivamente, tinha todo um sentido. E Cristo estava lá. Ele era o motivo da prédica, ele era o motivo das orações, ele era o motivo da comunhão, ele era o motivo da celebração da festa ágape, ele era o motivo da missão que eles estavam desenvolvendo, ele era o doador dos dons, ele estava no centro de tudo isso, sim, é verdade, mas acontece que nunca esteve limitado somente ao momento litúrgico. O culto, como a gente conhecemos como liturgia, né, ela nos fala desta adoração comunitária, quando coletivamente nós nos reunimos como igreja para celebrá-lo. Mas a ideia de culto que a Bíblia nos apresenta sempre foi para além disso. Sempre foi para além disso. Está para além da reunião formal que a gente faz aqui. Então, o culto é muito mais do que esse momento dominical, ou na quinta-feira, ou no momento da oração. A bem da verdade, nas Escrituras Sagradas, a ideia de culto invade a vida. E eu compreendo isso por conta de alguns textos. E um dos textos é esse que a gente acabou de ler em João 4, 20 a 26. E o que é que está em questão? Qual é a dúvida da mulher de Samaria? Qual é o lugar da adoração? Qual é o lugar do culto? Onde eu encontro esse Deus para manter comunhão? E qual é a resposta de Jesus? Diante das opções que ela oferece no monte, Jerusalém, ele vai dizer, nenhum. Porque Deus busca uma forma muito mais ampla de culto, ele busca uma forma muito mais ampla de adoração, nunca vai estar restrito ao culto. Daí, quando ele diz isso, ele está rompendo com uma maneira de pensar, ele está rompendo com uma mentalidade, ele está rompendo com uma forma, ele está dizendo que a ideia de culto jamais e deve estar limitada ao lugar sagrado ou à reunião sagrada, está para muito além disso. Daí, é isso que ele está dizendo, Deus não está nem no templo em Jerusalém, nem está nos montes, Deus está buscando uma experiência que está para além disso, de maneira que isso aqui é bom, é maravilhoso, é agradável, é confortável. Mas não nos diz tudo sobre culto. Culto está na vida. Culto está na vida. Até porque não dá para avaliar culto pleno ou adoração plena num culto público. Vou dizer essas coisas com muito cuidado, mas me compreenda, é só uma questão de pedagogia, de compreensão. Tudo que nós fazemos aqui é pensado, é programado. E todos nós que chegamos a sexto lugar, também a gente já vem tudo programado. A não ser que você esteja passando um problema muito grande, você sempre vai botar sorriso quando você entrar aqui. Você sempre vai esboçar a adoração quando chegar aqui.
Porque tudo foi planejado para você sentir presença de Deus. Você sentisse no espaço onde Deus transita. Agora, como tudo na vida que é programado, corre o risco de não ser tão natural e tão pleno, a melhor maneira de Deus avaliar a adoração é fora desse espaço. É fora desse espaço. Aqui é a alegria de conviver, de ver, de olhar para gente legal, bacana, bonita, que ama a Deus, compartilhar a fé, de alguém que está sofrendo, a gente está junto, ou de alguém que está vivendo um momento bom e a gente se alegrar com ele. É isso, a gente entende isso, percebe isso, mas a adoração, culto pleno, não é somente aqui, está para além disso. E Jesus Cristo já aqui em João começa a ir rompendo com essas percepções. Porque pelo testemunho das Escrituras, Cristo é o centro do culto. Mas a reunião dominical, a reunião formal da igreja não pode ser o centro do culto. Porque Deus centralizou isso em gente. Esse culto precisa ser encarnado. Ele precisa estar aqui, ó, acontecendo. Acontecendo. Tem um outro texto que nos ajuda a compreender isso. Marcos 15, 36 e 38. Aliás, 37 e 38. Jesus deu um grande brado e expirou. E o véu do templo se rasgou de dois, de alto a baixo. Uma outra sinalização. Jesus diz: onde é o lugar de encontrar o Pai, de cultuar o Pai, é no templo, é no monte. E Jesus disse: não, esqueça isso. Aí aqui, na morte de Jesus, ele diz, apresenta-nos aqui são apresentados dois lugares sagrados, templo e monte, locais sacros, né, para o povo de então, tanto para os judeus como para os samaritanos, né? E aqui, em Marcos, ele nos apresenta um outro lugar muito sagrado, que é o templo, e o lugar mais íntimo do templo, chamado lugar santíssimo. E diz que, na morte de Jesus, o véu rompe. E todo mundo já conhece a história do véu, né? Todo mundo já ouviu na EBD, na escola dominical. O véu era esse lugarzinho que separava gente santa e gente não santa, né? Gente que estava autorizado, né, a entrar na presença de Deus, e gente que não tinha autorização de entrar na presença de Deus. E esse lugarzinho, portanto, era um lugar reservado, era um lugar escondido, era um lugar que poucos tinham acesso. Na verdade, o sumo sacerdote, uma vezinha por ano. E esse lugar, Deus estava lá, é lá que Deus estava. E lá era, digamos assim, era o filé mignon do culto. Filé mignon nem é mais a carne mais nobre, né? Então, antigamente era, hoje não é, né? Mas era a coisa mais nobre do culto. A parte mais íntima, mais profunda, mais bela, mais extasiante, mais plena, mais poderosa, o que todo mundo queria estar, era lá. Mas só alguns tinham acesso, nem todos. O que acontece nesse texto aqui, que a melhor parte do culto estava reservado a algum, mas na morte de Cristo o véu é rompido, né? E aí a maioria interpreta que agora as pessoas têm acesso a Deus. Eu gosto de entender que Deus está acessando as pessoas, sem nenhuma barreira, sem nenhum preconceito, sem nenhuma, sabe, Deus está se chegando a cada um. Então, essa é a ideia de culto, né? Há outro texto que também vai nos ajudar a entender isso, Mateus 18, 20, que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 no templo, no lugar sagrado, na reunião oficial, não diz nada disso. Onde estiver 2 ou 3.
Ora, onde tiver 2 ou 3, na pizzaria, no restaurante, no colégio, na faculdade, no trabalho, onde pessoas estiverem, ele está mostrando um Deus acessível, um culto que está aberto, um culto que está em todos os lugares. Esse Cristo está presente e ele é a centralidade do culto da igreja. Mas acontece que ele fez da nossa vida, né, um santuário para habitar, para estar ali, para nos lembrar de toda a nossa vida, a nossa vida com Deus. Daí onde tiver pessoas reunidas no seu nome, ele vai estar presente, vai estar acontecendo culto, a vida, né? Mais ainda, outro texto, Mateus 5, 12 a 16, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, vai salgar o quê? Ele não presta para nada, vai ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma casa edificada sobre um monte, não se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, coloca no velador, vai dar luz para todos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está novamente, a ideia, Deus, né, de cara escancarada, no meio da rua, para que as pessoas vejam. E vamos ser sinceros, as pessoas não vão vir aqui dentro ver como é a nossa vida. Elas, no máximo, observam o nosso entrar e o nosso sair. No máximo, vai dizer, aquele ali é legalzinho, bem, né, bem alegrezinho, ok, isso, aquele ali é chato, fechado, não fala nada, só isso. Mas não dá para ir. Eles não vão testemunhar e dizer, cara, Deus vive na vida ali desse povo, Deus vive na vida daquela pessoa, está ali, eu estou vendo Deus, Ele está aqui, ó, aquele cara, então, é fora, culto pleno é fora. Por quê? Porque está à vista de todos, porque está celebrando ao Deus que convence aos outros, né, pelo testemunho de vida de cada um de nós, e por conta de todas essas coisas, quando a gente diz que pela Escritura, a gente compreende que Cristo é o centro do culto, a gente está entendendo que este culto não está restrito à nossa reunião formal, e isso vai dizer que eu, sendo igreja, não sou quando eu estou aqui, eu sou quando estou aqui sim, mas sou quando eu estou em qualquer outro lugar, e é dessa maneira que a igreja vai vivendo a sua vida, cumprindo a sua missão, dando o seu testemunho, se tornando de fato sal da terra, luz do mundo, quando é capaz de adentrar lugares que são lugares fechados, lugares secretos, lugares de pouco acesso, lugares carregados de pecado, onde ninguém quer entrar, onde às vezes a nossa santidade não nos deixa ir. Que compreensão equivocada! A Escritura vai dizer que a gente precisa ir e cultuar esse Deus publicamente, para que o mundo saiba que Ele é verdadeiro. Daí, a nossa relação com as Escrituras nos faz compreender que Cristo é o centro do nosso culto. Amém? Ele é o centro do teu culto. O culto de domingo, não. Esse também, mas o culto que você está fazendo acontecer através da tua fé, da tua devoção, da tua maneira de viver, do teu testemunho, aquele culto que o vizinho testifica dizendo que você está adorando a Deus. Não é possível, essa pessoa adora a Deus, com certeza, né? De que está escancarado para todo mundo ver. Ora, gente, então a Escritura mostra Cristo para a igreja e o seu modo de viver. Repito mais uma vez, ela coloca Cristo como centro do nosso culto, mas ela também coloca Cristo como a inspiração da vida, ou inspiração para a vida. Cristo agora também é para a igreja a sua grande inspiração. E vamos combinar uma coisa, todo mundo precisa de inspiração.
E todo mundo se espelha em algo, ou alguém, ou alguma coisa. Essa de que algumas pessoas, pelo seu talento, desempenho, capacidade, bondade, elas conseguem galgar um lugar onde as pessoas começam a vê-la como um referencial, né? E talvez elas podem pensar que não precisam se espelhar em ninguém. Talvez tenha alguém assim. Mas, de uma maneira geral, todos nós, eu, você, todos nós, Zezinho e Manezinho, a gente se inspira em alguém, a gente vê alguém que a gente acha, olha que coisa bacana, que coisa legal, que coisa bonita, né? É natural a gente buscar inspiração fora de nós. Agora, quando a gente fala dessa inspiração fora de nós, tem aquele que jamais pode faltar, é Jesus Cristo. Daí ele deve ser a minha, a tua inspiração, a inspiração da vida da igreja. Se há alguém que a gente tem que espelhar, é esse Jesus Cristo. E é a Escritura quem afirma isso, quem diz isso. Ele é a nossa inspiração. Mas não é a nossa só inspiração, por metade. Ele é a nossa inspiração por completo, porque a sua obra, a sua vida e a sua mensagem nos inspiram. Obra, vida e mensagem nos inspiram. Aquilo que Jesus fez é encantador, gente. É maravilhoso, é gigantesco. Isso tem que estar enchendo o nosso coração, inspirando a nossa vida. O modo de vida dele é encantador. A mensagem que ele deixou é inspiradora para a nossa vida, o mundo todo a utiliza, com o coração cheio de fé, até com o coração sem fé, mas porque são palavras maravilhosas, são palavras extraordinárias, são conselhos que resgatam, que animam a vida de qualquer pessoa. E para o mundo da fé, então, a mensagem de Jesus Cristo é para nós uma inspiração constante. Qual é o meu grande medo aqui? O medo é que às vezes a gente quebre essas coisas. Então, algumas pessoas se inspiram só na obra de Jesus, só conhece Ele enquanto Salvador. Ah, Ele é o Salvador, né? E depois começa a desvirtuar. Não, Ele é o Salvador e é a palavra certa, ele é o abençoador, né? Ele é meu armazém mais completo que possa existir. E começam a fazer dele, então, um doador constante de todas as minhas necessidades, né? E esqueçam daquilo que vai nos tornar, de fato, igreja do Senhor. A mensagem que ele deixou. Portanto, Cristo é a inspiração da vida da igreja. Porque a sua obra doadora, resgatadora, deve inspirar. Como Cristo resgatou o mundo com amor sacrificial, isso deve inspirar a minha vida também, para resgatar alguns com amor sacrificial. Lógico, considerando toda a distância, porque Ele salvou-nos do pecado, mas nós podemos fazer outros tipos de resgates, podemos salvar pessoas de outras condições, de outras dificuldades. Ele deve ser uma inspiração para isso, acreditando que ele fez o maior resgate de toda a humanidade, o mais necessário de todos, que foi o resgate do mundo do pecado e nos trouxe para o reino da luz. Devemos entender também e inspirar a nossa vida que eu e você podemos fazer alguma coisa por esse mundo perverso e acabado. Que a gente não tem que se desencantar tanto e achar que tudo está perdido, o mundo é assim mesmo, a gente se esconder do mal que está aí nos rodeando e deixando todo mundo se acabar. Não tem como, porque nós somos sal e somos luz, e o Cristo nos inspirou a isso, de maneira que sempre que eu olhar para Jesus Cristo, deveria ser inevitável eu pensar, meu Deus, o tanto que Ele fez por mim, o que eu posso fazer por alguém? Inspiração, a obra que nos inspira, mas também a sua vida, o seu modo de ser, a sua maneira encantadora de viver a vida, de se relacionar, de cuidar, de alcançar as pessoas. Por fim, para a gente encerrar, a meninada chegou.
com a igreja, estabelece com Cristo uma relação bacana, que é de senhorio, mas também de amizade. E a outra coisa, estabelece ou cria-se também uma amorosa obediência ao Cristo, mesclada com uma responsável liberdade. Mas essas duas coisas a gente fala numa outra oportunidade. Por enquanto, é bastante entender isso. Cristo se torna o centro do culto da igreja, ok? O culto não está limitado às nossas reuniões formais. O culto é em toda a vida. Onde estivermos, estaremos cultuando, né? Cristo torna-se inspiração para a nossa vida enquanto igreja. A obra dele nos inspira, a vida dele nos inspira, a mensagem dele nos inspira. E compreender essas coisas vai nos dar resposta e nos fazer entender o que significa ser igreja. Olha, fora disso, a gente pode chamar de um monte de movimentos que a gente vê por aí, de qualquer coisa, menos de igreja. Porque responder isso, entender isso, o significado de igreja, passa por essas coisas, amém? Baixe sua cabeça e ore. Quando você levantar a cabeça, vai ter muito menino aqui. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Abençoa a nossa vida e nos ajude. Senhor, nós somos muito limitados. Confessamos a Ti o nosso pecado, a nossa limitação, a nossa fragilidade. Mas a despeito de tudo isso, Senhor, a gente quer amar a Ti. A gente olha para um lado, para o outro, e vê que não tem muito significado. Tu nos deu sentido, significado. Teus olhos fixos em Ti, Senhor Deus, é motivo para ter força, para lidar com tudo que esse mundo possa nos apresentar. Abençoa Teu povo, nos dê essa coragem, que Tu esteja nos inspirando dia a dia, e que a nossa vida seja um culto diário, para o louvor do Teu nome. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. João Paulo Quintela.